Pronto. Estou gravando aqui este vídeo para postar no canal Aprendendo Bíblia no YouTube. Que a graça e paz do Senhor Jesus esteja com vocês que estão nos assistindo pelo canal no YouTube. Eu já saudei alguns irmãos aqui que estão ao vivo comigo, né, neste momento, aprendendo mais sobre a palavra, podendo depois conversarmos, depois que encerrar, né, esse estudo, que hoje a gente vai falar sobre o arrebatamento, tá? Um tema muito, digamos assim, importante e um tema bastante polêmico, que divide algumas opiniões há alguns, não sei se algumas décadas ou alguns séculos, porque até determinado tempo as pessoas pensavam basicamente da mesma forma sobre o arrebatamento, sobre o que Paulo fala, né, que seria o arrebatamento da igreja. Só que nos últimos séculos apareceram alguns estudos e algumas teorias que acabaram dividindo um pouco as pessoas, deixando algumas pessoas confusas com relação a esse tema. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, buscando trazer esclarecimento para você que tem interesse nesse tema, buscando trazer luz para a sua vida conforme a palavra de Deus, né? Conforme o que diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? Nós já oramos aqui. Peço para que você que está nos assistindo possa, se possível, pausar esse vídeo, fazer uma breve oração para que Deus abra o seu coração, a sua mente para entender essa palavra, que o Espírito Santo te revele a verdade a respeito desse tema, tá? Em nome de Jesus. E tudo que nós lermos aqui, nós vamos mostrar aqui no YouTube, e os irmãos que estão me acompanhando aqui ao vivo, peço que abram a Bíblia, que chequem na Bíblia, né, seja ela física ou Bíblia online, como nós vamos usar aqui. Como eu sempre digo, não confie em mim, vão lá e busque a informação, amém? Então, louvado seja Deus por essa reunião, por essa comunhão aqui. Lembrando que esses irmãos que estão aqui comigo, tá, ao vivo, eles participam do nosso grupo Aprendendo Bíblia no WhatsApp. Se você também quiser participar desse grupo, eu vou estar deixando o link na descrição deste vídeo. É só você clicar e você vai participar desse grupo e poder participar das nossas reuniões às quartas-feiras, às 8 horas da noite, tá? Ao vivo, onde a gente pode tirar dúvidas, podemos ter essa comunhão, né? Algo um pouco mais próximo, mesmo que através da internet. Bem, o arrebatamento é tema, como eu disse, complexo, um tema polêmico. O que é o arrebatamento da igreja, tá? Arrebatamento é antes, durante a tribulação, depois da tribulação. O arrebatamento está associado à tribulação. E o que é a tribulação? Tribulação é uma aflição, é um tempo difícil e angustiante, a qual a Bíblia chama de grande tribulação. O Senhor Jesus, em Mateus 24, ele ensina que haverá uma grande tribulação como nunca houve na terra. Então, se a gente pegar dados aí de tribulações, de aflições, de momentos de doença, guerra, fome que tiveram no mundo, nada vai se comparar a essa aflição final. Vai ser uma aflição, como Jesus diz, como nunca houve e nem tampouco há de haver. Tá? E Jesus fala que logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu na terra, como uma figueira quando lança seus figos, né, depois de um forte vento. E as potências do céu serão abaladas, e aí veremos o sinal do Filho do Homem. Então, a grande tribulação parece ser um evento, segundo a Bíblia, que antecede a vinda de Jesus Cristo. É como se houvesse um tempo tenebroso, né? Um tempo terrível para as pessoas passarem antes da vinda de Jesus. Por que isso, né? Há diversos pontos de vista e teorias, que algumas pessoas, por exemplo, podem não estar totalmente convertidas, e é nesse tempo, na necessidade, na aflição, que elas vão se converter, né? E as que estarão perdidas vão se firmar na perdição mais ainda, né? Mas há outros modos de pensar, que é para que hajam mais mártires, enfim, tá? Eu sei que esse período vai ser um período muito difícil, mas também vai ser um período, pelo que a Bíblia mostra, muito contemplante, né? Vai ser um momento que haverá um avivamento do Espírito Santo na igreja, é o que eu acredito. Muitos farão proezas, muitos pregarão a justiça,
assim como Deus guiou na aflição, em momentos de aflições, profetas, o próprio Noé, né, que Deus livrou da aflição. Eu acredito que a igreja de Cristo, ela também vai estar sendo livrada. E aí algumas pessoas que já entendem um pouco do Apocalipse já falam bem assim, nossa, então ele apoia o arrebatamento depois da tribulação, ou pelo menos durante. Ele não acredita que o arrebatamento será antes da tribulação. Há uma linha de raciocínio que acredita que a igreja será arrebatada antes, porque Deus não vai deixar o seu povo passar por esse momento tão difícil. Há uma outra linha que acredita que é depois que tudo acontecer, Jesus vem e arrebata a sua igreja. E há uma linha de raciocínio que acredita que Jesus vai vir durante a tribulação. Então está acontecendo, o pau está quebrando na terra, guerra, fome, doenças, aí Jesus vem. Tá? Então existem algumas linhas, tá? Para a gente poder analisar. Mas sabendo disso, eu gostaria de começar a explicar algumas coisas para vocês sobre arrebatamento, para a gente chegar nessa conclusão. O que é arrebatamento? O que é antes, durante ou depois da tribulação? Tá? A Bíblia nos mostra em vários versículos a palavra, passagens que falam dos últimos dias. E paralelo a essas narrativas entra o arrebatamento da igreja. A palavra grega para arrebatamento é harpazo, tá? É H-A-R-P-A-Z-O, harpazo. Essa palavra ela está no grego e em latim está escrito raptare, tá? Deixa eu ver aqui, o raptare é derivado de levar embora, saquear, apoderar-se. Então, o arrebatamento é algo literalmente como alguém pegar você e tirar de um lugar e colocar em outro, tá? A Bíblia explica, por exemplo, a gente leu isso, se eu não me engano, esses dias aqui, um estudo sobre Filipe, né? Filipe, que estava, alguns irmãos, não sei quem estava aqui no dia, vocês me perdoem, acho que o Adriano estava, o Adriano quase sempre tá, que eu falava que Filipe, ele encontrou um homem eunuco e ele queria saber a respeito da escritura, e aí ele vem na carruagem daquele eunuco, explica que estava falando de Jesus, e aí ele fala, mas o que impede de eu ser batizado? Aí Filipe fala, nada, aí eles param perto de um rio, eles descem e ele é batizado. Aí na hora que Filipe, isso está lá em Atos 8, na hora que Filipe termina de batizar o eunuco, né, que ele fica lá todo jubiloso, a Bíblia fala, todo feliz, né, todo contente, fala que Filipe, ele foi arrebatado, ó, aqui é a palavra, ó, arrebatado, ó. E quando saíram da água, Atos 8, verso 39, e quando saíram na água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, que jubiloso continuou o seu caminho. E aí Filipe foi aparecer aonde? E Filipe se achou em Azoto. Ou seja, o Espírito de Deus, ele arrebatou, ele tirou, né, o Filipe de um lugar e foi para outro. Tipo assim, como se eu sumisse aqui do Brasil e fosse aparecer lá nos Estados Unidos, um exemplo. E esse vamos dizer assim, uma manifestação que aconteceu na Bíblia, tá? Com Filipe, como a gente pode ver, pode acontecer com qualquer um outro, né? Pode ter acontecido, na verdade, com qualquer outro na Bíblia. Eu acho que até tem mais casos disso. Tem até aquele caso do Enoque, né? Que subiu numa carruagem de fogo, uma coisa assim. Enfim, estava num lugar, de repente ele subiu e sumiu, não se sabe para onde que ele foi. E tem o arrebatamento da igreja, né? Então, quando a Bíblia fala em arrebatamento, ele está falando mais ou menos isso. Só que o arrebatamento da igreja, quando a Bíblia fala em arrebatamento, ele está falando a respeito de ir para onde está Jesus, né? A pessoa sai e ela nesse arrebatamento ela passa por um processo de transformação. O que é corruptível, que é o nosso corpo físico, vai se tornar incorruptível. Então, no meio desse arrebatamento da igreja, quando nos últimos dias, né?
durante ou depois, enfim, da tribulação, ele tem essa transformação dos nossos corpos, a Bíblia diz, né? O apóstolo Paulo fala o que é corruptível se transformará em incorruptível, quando tudo aquilo que é contaminado não for mais contaminado. Então, assim, os corpos não serão mais assim. Os nossos corpos serão celestiais, corpos celestiais. Nós vamos simplesmente, no abrir e fechar de olhos, sermos arrebatados. Aí aqui no estudo diz o seguinte, ó, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, quando fala arrebatar, quer dizer levar embora, saquear, apoderar-se, tá? Isso está que eu acabei de ler, está em 1 Tessalonicenses 4,17. Já já a gente vai ler mais sobre isso. A Bíblia fala que em Hebreus 11:5, pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, aquilo que eu estava falando com vocês agora há pouco. Esse estudo eu já fiz já faz alguns anos, tá? Eu sei que o estudo é muito bom, que o estudo está certinho aqui, mas eu não dei uma lida antes, eu confesso a vocês, e por isso que eu citei aqui o Enoque, mas eu nem lembrava que eu tinha escrito aqui sobre essa passagem de Enoque, né? Que ele foi arrebatado. Anúncios da volta de Jesus. Tendo dito isso, foi elevado às alturas e olharam e viram uma nuvem que o encobriu à vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco e lhe disseram: Homens galileus, o que vocês estão olhando no céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi levado aos céus, voltará da mesma forma que ele subiu. Né? Então, isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 a 11. Vocês podem estar conferindo também. Tá? Então, isso daqui o que é? Jesus, quando ele morre, ele é crucificado, morre, ele fica 3 dias, né, conforme a palavra, morto, e no terceiro dia, né, na verdade 2 dias, no terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita, Jesus ele começa a fazer aparições. Ele aparece para 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, porque falaram, morreu Jesus, né? Vou embora, acabou a esperança, né? Para eles, e Jesus aparece para eles, Jesus aparece para algumas pessoas, e Jesus aparece entre os apóstolos. E ele fica ainda 40 dias com os apóstolos, Jesus, né? Fica com os discípulos, com os apóstolos, ensinando a eles ainda, e chega um momento que ele fala, agora eu vou subir, agora eu vou para onde está meu pai, eu vou preparar morada para vocês. E aí, quando ele sobe, Jesus sobe, os homens ficam olhando, né? Falando assim, nossa, Jesus está indo, Jesus está subindo, e as nuvens cobrem Jesus e eles não veem mais. Aí aparecem 2 homens, né, do lado, vestidos de branco, que se suspeitam que sejam anjos, e falam com eles, esse mesmo Jesus, da mesma forma que ele foi, ele vai voltar. Então essa é a promessa, essa é a esperança que nós temos, que Jesus irá voltar para buscar os seus, ele foi nos preparar a morada. Em João 14, 1-3 diz o seguinte, não se perturbe no coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, isso aqui Jesus falando, tá? Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. Vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estiver, para onde eu for, preparar lugar para vocês, eu vou preparar e voltar para levar vocês para mim, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Então, esses são os anúncios da volta que Jesus disse, eu vou voltar, tá? Mateus 24, 42, 44. Mateus 24, 42 ao 44, desculpa. Vigiem, pois vocês não sabem a hora que virá o seu Senhor. Mas considerem isso. Se um pai de família soubesse que na vigília da noite iria vir o ladrão, ele não vigiaria a sua porta antes de o ladrão entrar na sua casa? Por isso, vocês fiquem
atentos, porque o Filho do Homem vai vir numa hora que vocês não imaginam. Ou seja, Jesus explica que a vinda dele não será anunciada diretamente, ó, tal dia, tal hora eu vou voltar. E assim como um ladrão, que a gente não sabe o dia que ele vai decidir assaltar uma casa, tá? Assim também é a vinda de Jesus. Então, as pessoas, como sabem que um ladrão pode a qualquer momento invadir a sua casa, certo? Ô, irmão, tudo bem? A paz do Senhor, seja bem-vindo. É o meu irmão Flávio Noronha. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Desculpa. Que isso, irmão, tranquilo. Continuando aqui. Assim como as pessoas trancam suas portas, passam cadeado e tudo mais, né? Assim elas se cuidam, assim o Senhor diz, se cuidem também, vigiem. Porque vocês não sabem se vai ser essa noite, se vai ser amanhã, né? E aí tem pessoas que falam bem assim, vai demorar, vai não sei o quê. E a Bíblia fala, né? Ai daquele que fala, Jesus vai demorar, vou demorar para voltar e começa a fazer todas as coisas erradas, né? Ai daquele, porque ele vai ser surpreendido, né? Apocalipse 3:3 fala o seguinte: lembra-te, pois, do que tem recebido, do que você tem ouvido, e guarde e se arrependa. Se você não vigiar, eu virei sobre ti como um ladrão, e você não perceberá, não saberá a hora que eu virei. 1 Tessalonicenses 5, 2-4. Porque vocês mesmos sabem que no dia do Senhor ele virá como um ladrão à noite. Pois quando falarem para vocês a paz e segurança, então sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto a uma mulher que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, vocês não estão nas trevas, para que aquele dia vos surpreendam como um ladrão. Então o apóstolo Paulo afirma aos Tessalonicenses que Jesus virá como ladrão. As pessoas não saberão na hora, elas serão pegas de surpresa. Só que ele também afirma que nós, que somos filhos de Deus, não estamos nas trevas para que aquele dia nos surpreenda como um ladrão. Mas como assim, né? Jesus disse que não sabemos o dia nem a hora, mas Jesus disse: quando vocês virem esses sinais, vocês saibam que eu estou às portas. Então Jesus disse: olha, vocês não sabem nem o dia nem a hora, não tem como vocês saber, mas vocês vão saber quando eu estiver próximo, quando vocês virem os sinais que eu falei para vocês que iam acontecer. Não só sinais de guerra, rumores de guerra, né, doenças, enfim, não são só esses sinais, são diversos outros sinais que a Bíblia fala. Tá? Inclusive, um dos sinais da volta de Jesus é o evangelho ser pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. E eu acho que, se não está concluído esse processo, já está quase concluído, porque com a tecnologia, o evangelho está chegando a lugares bem, sabe, que não se poderia imaginar, né, chegar o evangelho de Cristo lá. E no lugar onde não tem tecnologia, hoje existem diversas, né, milhares de igrejas ao redor do mundo fazendo trabalhos missionários. Se você procurar na sua cidade hoje, você vai ver que tem diversas igrejas fazendo trabalhos missionários, enviam 5, 10, 20, até mais missionários para lugares remotos na África, sabe, em vários lugares aí, em ilhas aí, né, do mundo inteiro, ao redor do mundo inteiro, em lugares onde o evangelho ainda não chegou, ou chegou, mas de maneira muito fraca. Então, para intensificar tudo isso, tá? Mateus 24, 21, nos tempos do fim, diz o seguinte: haverá uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo e nem tampouco há de haver. Daniel 12, a profeta Daniel, Antigo Testamento, 12, verso 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Mas haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde aquele tempo, como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Então Daniel está falando da mesma coisa que Jesus falou, né, da mesma aflição que nunca houve. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado no livro da vida, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e uns para a vergonha e desprezo eterno. Então, quando Jesus volta, todo olho vê. A Bíblia fala que quando Jesus vem,
todo olho verá, até aqueles que mataram Jesus na cruz. A Bíblia fala, até os que os traspassaram. Traspassaram é o quê? Aqueles que mataram ele. Aqueles romanos, aqueles homens que condenaram Jesus à morte, todas aquelas pessoas, Caifás, né, aquele sumo sacerdote lá, os outros sacerdotes, todos eles, o rei Herodes, eles irão ver Jesus voltando nas nuvens. Por quê? Porque vão ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna. O apóstolo Paulo fala o seguinte, 1 Tessalonicenses 1, 4 a 5. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não vamos subir antes dos que dormem. Paulo está dizendo o seguinte, os que estão mortos, os que dormem, né? Os que estão mortos, eles vão subir primeiro. Eles vão ressuscitar e vão subir primeiro, com esse corpo transformado. Eles não vão ressuscitar no corpo de carne e osso, eles vão ressuscitar já com o corpo transformado. Tá? Então Paulo fala, nós que ficarmos vivos, vamos dizer que Jesus volte agora, nós não vamos ser primeiro do que os que estão mortos. Quem está morto vai primeiro. Tá? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois nós que estamos vivos vamos ser arrebatados juntamente com eles, ou seja, com Cristo e esses que já morreram, né? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos com o Senhor para sempre. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que o mataram, e todas as tribos da terra vão se lamentar. Sim. Amém. Verso 1 Coríntios, capítulo 15, versos 50 a 53. E agora, digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis aqui o que vou dizer um mistério. Na verdade, nem todos vamos morrer, mas vamos ser transformados. Então, Paulo afirma 2 vezes, aos Tessalonicenses e aos Coríntios, que nem todo mundo vai morrer. Nem todo mundo vai estar morto quando Cristo voltar, falando dos cristãos, tá? Nem todo crente vai estar morto quando Jesus voltar. Então, isso é um mistério. Naquela época naquela época não, é um mistério, né? Nem todos vamos dormir, ele fala, mas seremos transformados. Quem está morto, a carne já foi embora, a terra já comeu, já acabou. Então essa pessoa ressuscita já transformada. Agora quem está vivo vai passar por essa transformação. Vão ser transformados, como Paulo diz. Num momento, num abrir e fechar de olhos, Paulo diz, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Então isso vai ser algo maravilhoso. A volta de Jesus vai ser algo fenomenal. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor, que virá como ladrão à noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo em fogo se desfarão, e a terra e as obras que nela há queimarão. Então, o que Pedro está explicando aqui na sua segunda carta? Que aqui na terra não vai sobrar nada, tudo vai ser desfeito no fogo. Né? E aí Pedro, na continuação do versículo, que eu não coloquei aqui, mas ele fala assim, se vocês sabem que as coisas dessa terra vão perecer dessa forma, né, vai acontecer tudo isso, com que vocês estão se conectando? Que tipo de pessoas vocês estão buscando ser? Pessoas espirituais ou pessoas carnais? Sabendo que tudo que é carnal vai ser desfeito, né?
Eu acho muito bonito isso que Pedro fala. Olha, com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão. O que são os elementos? É toda a matéria. É toda a matéria. Você vai pegar a tabela periódica lá, tudo aquilo que está na tabela periódica, todos os elementos que compõem a tabela periódica, vai se desfazer no fogo. Simplesmente isso. Deixa eu ver aqui se outra parte aqui. Irão estes para o tormento eterno. Aqui fala de tormento eterno. Acho que isso aqui não vem ao caso agora. Na grande tribulação, Jesus fala, Mateus 24, 29 a 31. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua não dará mais sua luz, e as estrelas do céu cairão na terra, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal no céu do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão. Ou seja, eu acho que fica claro nessa passagem que Jesus ele volta depois da grande tribulação, certo? Ou alguém contesta isso? Acha diferente disso? Não tem problema se pensar de forma diferente, porque a Bíblia diz, e logo depois da aflição daqueles dias, Jesus está falando da grande tribulação, acontecerão sinais no céu, no sol, né? Na lua e nas estrelas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos com clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos 4 ventos. Quando ele fala os 4 ventos, ele está dizendo dos 4 cantos da terra, né? Norte, sul, leste, oeste, de uma extremidade à outra dos céus. Então, para mim, fica muito claro que Jesus volta depois da grande tribulação. Jesus não volta durante e nem antes, certo? E se Jesus ele volta depois da grande tribulação, e o apóstolo Paulo diz o seguinte aos Tessalonicenses, porque o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. Quando que é o arrebatamento? Se Mateus 24 diz que Jesus ele vem depois da tribulação, e o apóstolo Paulo diz que quando ele vem, ele arrebata a igreja, os mortos ressuscitam e ele arrebata a igreja, então o arrebatamento só pode ser depois da tribulação. Essa linha do arrebatamento antes da tribulação começou a ganhar força, a aparecer, não faz muito tempo. Arrebatamento antes da tribulação, tá? Desculpa. Essa linha do arrebatamento antes da tribulação começou a ganhar força não faz muito tempo. Acho que não faz nem um século. Já existia a teoria, já faz uns 2 ou 3 séculos, eu acho, mas ela veio ganhar força mesmo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa que fala sobre isso enquanto eu estou explicando aqui para vocês. O nome da pessoa. Ela é conhecida como arrebatamento secreto, né? A teoria do arrebatamento secreto é uma doutrina cristã que diz que Jesus descerá do céu como um arcanjo, com rígido clamor de trombeta, ressuscitando os mortos e reunindo os vivos. O arrebatamento secreto é popular entre muitos seguidores de igrejas evangélicas. No entanto, alguns especialistas consideram que a crença no arrebatamento é uma colagem de textos bíblicos que promove uma mentalidade sectária. A teoria do arrebatamento secreto é atribuída a John Nelson Darby, tá? Então começou com Darby, que nasceu em 1800, tá? Em Westminster, acho que é assim que se fala, em Londres, e morreu em 1882. Ou seja, irmãos, durante 1800 anos, mais do que isso, a igreja cristã ensinou, tá? E foi ensinada, né, pelos apóstolos, depois pelos discípulos dos apóstolos e assim por diante, sobre o arrebatamento da igreja
um arrebatamento que teria sinais. A gente não saberia o dia nem a hora, mas teria sinais para que a gente não fosse pego como ladrão. Lembra que a gente leu isso? Haveriam sinais. A igreja foi ensinada sobre isso durante 1.800 anos. Só que o que acontece? No ano de 1800 não, um pouquinho depois, né? Entre no século 17, vamos colocar, acho que é século 17 ou 19 que fala aqui. 17, acho que é 17. No século 17, aí começou isso. Começou esse negócio. E não foi só isso, tá? Começou também várias outras denominações a aparecer com várias doutrinas e confusão, com heresias à igreja cristã, tá? Para a igreja cristã. Nesse período, entre 1700 a 1900, apareceram muitas coisas acrescentadas ou diferentes do que a igreja acreditou durante século, até milênio, eu poderia dizer. Quase 2 milênios a igreja conviveu, falando do arrebatamento, com uma teoria de que, baseada na Bíblia, obviamente, de que a igreja seria arrebatada depois da grande tribulação, como a gente acabou de ler no texto bíblico. Mas esse Darby aparece na Inglaterra, né, falando a respeito dessa teoria de arrebatamento secreto, que é um arrebatamento de Jesus vem, leva a igreja, ninguém vê mais as pessoas, e isso ganhou muita força agora no século 20 e 21, né, com aquele Dan Brown, acho que era o nome assim, o nome dele, alguma coisa Brown. Vocês já assistiram um filme chamado Deixados para Trás? Left Behind? Não sei se alguém já assistiu. Que tá aqui no chat. Acho que ninguém assistiu esse filme, né? Left Behind, Deixados para Trás. É um filme com o Nicolas Cage, inclusive, se eu não me engano. O Left Behind, Deixados para Trás, ele tem 3 volumes. Ele mostra exatamente isso. As pessoas estão tranquilas, vivendo tranquilamente, tá tudo em paz, assim, as pessoas indo trabalhar, né, em paz entre aspas, as pessoas indo trabalhar, fazendo suas coisas, e de repente some o bebê do carrinho, some o piloto do avião, some o mototaxista, some o operador de caixa, começa a sumir várias pessoas na mesma hora, só fica só a roupa. Só fica só a roupa. Some, a carne desaparece e fica só as roupas das pessoas. Né? E aí o avião cai, porque o piloto sumiu, o avião cai, o carro que o cara estava dirigindo, ele bate, aí vira aquele caos. E aí as pessoas começam a falar tudo aquilo que esses crentes ensinavam está acontecendo. Era tudo verdade. Né? E a igreja foi arrebatada e nós ficamos aqui e agora vamos sofrer a grande tribulação. Então, na cabeça dessas pessoas, a começar por esse Darby, Deus não iria ser tão mal, digamos assim, para deixar a sua igreja passar pela grande tribulação, que é uma aflição que nunca houve na terra, nem tampouco há de haver. E aí ele ia levar a sua igreja. Hoje, aí o que acontece? Começou com o quê? O arrebatamento vai ser esse aí e pronto, e acabou. E as pessoas vão ficar aqui e vão morrer aí com o anticristo. Só que aí depois, com mais estudos, conforme as pessoas foram refutando essas teses, agora já vi que apareceu, já há alguns anos, outra linhagem, que é a linha que fala, não, a igreja vai ser arrebatada, Jesus vai vir arrebatar a igreja e depois ele volta de novo para arrebatar as pessoas que se arrependeram durante a grande tribulação. Então isso é um grande engano de Satanás que vem sendo pregado dentro das denominações cristãs, no meu ponto de vista. Sabe por quê? Porque na hora que começar a grande tribulação, e esse cara que firmemente acreditou nessa ideia de Darby, e não na Bíblia, ou é na ideia do pastor que explicou para ele e pegou versículos isolados e explicou essa teoria do arrebatamento antes da tribulação, o que esse crente vai fazer? Vocês imaginam a decepção desse camarada? Crendo que Jesus ia arrebatar ele e não iria deixar ele passar a grande tribulação. Vendo o anticristo chegar. Ele se preparou? Ele não se preparou para a grande tribulação.
Ele se preparou para ser arrebatado. E na hora que o bicho começar a pegar, na cabeça dele, ele não ia ter que enfrentar nada. E aí é a chance que Satanás tem para levar mais almas para o inferno. Porque uma pessoa que não se preparou, que não firmou a sua casa, sabendo do que iria ter que enfrentar, é uma pessoa muito mais suscetível a se perder. Então, eu vos digo, meus irmãos, com todo o respaldo bíblico que eu tenho mostrado aqui para vocês nesse estudo, o arrebatamento, queria eu de todo o meu coração que o arrebatamento fosse antes da grande tribulação. Que aqueles que já se converteram, que aceitassem Jesus, né, que eles, de fato, eles fossem arrebatados, nós fôssemos arrebatados e não tivéssemos que passar por isso. Eu queria isso, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Em Apocalipse 6, versos 12 e 17, olha só o que diz. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi um tremor de terra, o sol ficou escuro, a lua se tornou como sangue e as estrelas do céu caíram na terra. E ele fala aqui alguma coisa do céu. E o céu se retirou-se como um livro que enrola. Lembra que Jesus disse em Mateus que haveria sinal no sol, na lua, nas estrelas e o céu seria abalado? Pois é, quando abre o sexto selo, há um tremor de terra, né? Aí tem sinal no sol que se torna escuro, como Jesus falou. A lua se torna como sangue. As estrelas caem sobre a terra e as potências do céu são abaladas. E aí, os reis da terra, grandes, ricos, tribunos e tal, eles se escondem nas rochas e nas montanhas, dizendo um ao outro: caí sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem vai poder subsistir? Quem vai poder resistir? Então veja só, a Bíblia diz que quando Jesus está voltando, quando acontecem esses sinais e eles veem que Jesus está voltando, eles se escondem nos montes e eles falam assim: caiam sobre nós, ó montes. Eles preferem que os montes caiam sobre eles do que enfrentar a ira de Deus. Tá? E para finalizar, a Bíblia explica em Apocalipse, eu vou abrir aqui para vocês. Apocalipse. Ai, meu Deus, qual que é? É 7. Acho que é Apocalipse 7. Deixa eu ver. Olha só. Apocalipse 7, verso 9. Depois dessas coisas, eu olhei e vi uma multidão de pessoas que ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos que estavam diante do trono e perante ao Cordeiro, vestindo vestes brancas e com palmas em suas mãos. E elas clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado diante do trono, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Verso 11. E todos os anjos que estavam ao redor, e os anciões e os 4 animais, se prostraram diante do seu rosto e adoraram a Deus e lhe deram glória. E aí diz o seguinte, no verso 13: e um dos anciãos virou para mim e disse o seguinte: quem são esses que estão vestidos de vestes brancas e de onde eles vieram? Aí João olhou assim e falou assim: olha, você sabe, né? Você deve saber. Tu sabes. Eu tô aqui só tendo a visão. Você acha que eu vou saber de alguma coisa? Tu sabe. E aí o ancião disse a ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. E a Bíblia está dizendo que essas pessoas são de todos os povos, nações e multidões. Por quê? Porque aqui no verso 7 ela fala dos 144 mil. Esses 144 mil são das tribos de Israel. Então eles mostram os 144 mil da tribo de Israel e depois eles mostram todas
as pessoas servas de Deus no mundo inteiro, de todas as tribos, de todas as regiões do mundo. Ele separa aqui. Então, em nenhum momento, a Bíblia mostra que haverá 2 arrebatamentos. Um arrebatamento da igreja antes e um arrebatamento da igreja depois. Inclusive, muitos que apoiam essa tese também apoiam que o anticristo vai vir durante a grande tribulação. E aí, o que a Bíblia diz a respeito desse tempo? No Apocalipse, capítulo 13, verso 10. Se alguém for morto, se alguém te levar para um cativeiro, ou seja, se alguém te levar para a prisão, vá para a prisão. Se alguém quiser te matar à espada, é necessário que a espada você seja morto. É duro ouvir isso, né? Aqui está a fé e a paciência dos santos. Eu sei que é duro ouvir essa mensagem, é duro ouvir isso, imaginar isso, ainda mais na geração que nós vivemos. Mas a gente tem que se lembrar que não foram só os apóstolos que morreram de formas trágicas, formas terríveis, sendo perseguidos por conta da palavra de Deus. Foram milhares, possivelmente milhões de pessoas que morreram nos 2 ou quase 3 primeiros séculos depois de Jesus. Até que Roma aceitou o cristianismo como religião oficial, os cristãos eram fortemente perseguidos. Hoje vocês podem ir lá na Itália, e vocês vão ver lá um monumento chamado Coliseu. Neste monumento foram mortos milhares, talvez milhões de cristãos por leões ferozes e famintos. Eles eram lançados com suas famílias, filhos pequenos de colo, para que os leões devorassem eles. Porque eles testemunhavam da palavra de Deus. Então eu sei que isso é difícil aceitar. Eu sei que a gente não quer pensar nisso. Vocês acham que eu quero pensar nisso? Mas se isso estiver próximo de acontecer, a gente está se preparando? Roberto, como que eu vou me preparar? Espiritualmente. Jejum, oração, comunhão, leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é o que vocês estão fazendo aqui. Vocês não vão vencer esse momento. Se tivermos que passar isso aqui, vocês não vão vencer. Nenhum de nós vamos vencer isso sem ter comunhão com Deus. E há pessoas que são crentes de fachada hoje em dia aí. Eles estão acreditando em arrebatamento antes da tribulação, estão tranquilos, sossegados, acham que uma vez por semana na igreja colocar uma Bíblia debaixo do braço está tudo certo, não tem se guardado das corrupções do mundo. Quando eles têm que escolher entre ler a Bíblia e ir para o boteco, eles preferem ir para o boteco. Quando eles têm que escolher entre ler a Bíblia e fazer algum outro tipo de atividade, não que seja errado você fazer um tipo de atividade, por exemplo, como ir no cinema, você assistir um filme, jogar videogame. Não estou falando isso. Eu estou falando que há pessoas que não separam tempo para Deus. Nunca. Elas só vão lá uma vez na semana, na igreja, e acham que está tudo certo, que está tudo bem. E esse problema não é de Deus. Esse problema é nosso. Esse problema é mais do que nosso, porque Deus, a gente se preparando ou não, Ele vai salvar aqueles que têm se preparado. E Ele vai cumprir a sua promessa àqueles que têm se preparado. Se a gente não se preparar, o azar é o nosso. Então, por isso que a gente precisa de ter comunhão, leitura da Bíblia, costume de orar, jejuar sempre que possível, estudar cada vez mais esse manual maravilhoso de vida que é a Bíblia. E buscar o Espírito Santo. Se ajoelhar, clamar, chorar, se derramar, se despedaçar diante do nosso Deus. Porque é só assim que a gente vai poder suportar. Não é só essa grande tribulação, mas todas as outras tribulações que estão aí no mundo acontecendo. Então considerem isso, meus irmãos. E se vocês não colocaram isso na mente de vocês, coloquem.
A igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. A igreja vai passar pela tribulação. Nem todos vão morrer. Nem todos vão ser presos. Isso é fato. Paulo fala isso. Jesus, quando voltar, vai encontrar pessoas vivas. Mas pessoas vivas sendo perseguidas, se escondendo. E sendo muito ajudadas por Deus, pelo Espírito Santo. Mas a palavra diz, se você for levado para a prisão, vá. Não pestanele, vá. Se alguém te pegar, vá. Não fique se esperneando, não fica... Não. Pois é necessário. Se alguém vier te matar, é necessário. Há pessoas, meus irmãos, que só Deus sabe, só Deus conhece a situação de cada um. E há pessoas que, infelizmente, têm um coração bom, sabe? Têm um coração voltado para Deus. São pessoas que temem a Deus, mas ainda não tomaram um posicionamento. E talvez nesse momento elas vão tomar um posicionamento. E é por isso que Deus fala, se você for levado para um lugar que forem te matar, em prol de você não me negar, então morra. Morra e não me negue. Porque ela pode ter tido uma vida até mesmo meio incrédula. Mas se na hora da grande tribulação ela falar, olha, aquilo que aqueles crentes falavam é verdade. Aconteceu. E eu estou vendo diante dos meus olhos. Mas eu não vou negar esse Deus, não. Pode matar. Morreu em nome de Jesus, foi para o céu. Então Deus sabe do que cada um tem que passar e Deus não vai dar fardo maior do que nós podemos carregar, nem mesmo na grande tribulação, creio eu. Amém? Eu vou deixar agora um espaço aberto aqui para as dúvidas dos irmãos, tá? Que estão ao vivo, e o link para vocês participarem do nosso grupo no WhatsApp, aí está na descrição, vocês podem ficar à vontade, amém?